Pessoal, vamos lá, ao vivo pela TV Artes agora, YouTube para todo o Brasil. Vamos começar aqui com um texto. O compartilhamento de ideias, projetos e locais de trabalho está longe de ser algo inédito, mas associado a novas tecnologias, permite que empresas ampliem suas redes de negócio e incorporem habilidades e competências. Hoje é uma noite super especial para todos nós, nos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Marketing e Logística, 19 de agosto de 2019, segunda-feira. Boa noite! Muito bem. Esse é o Direto do Campus aqui da Unifage, falando ao vivo aqui para a região metropolitana de Campinas, pela TV Artes 19.1 e para o mundo, pelo nosso canal Direto do Campus no YouTube. Vira aqui a página. Muito bem. Jaguariúna, né? A cidade bonita por natureza, onde estamos aqui no auditório lotadíssimo aqui da Unifage, no Campus 1. É referência nacional em tecnologia, inovação, acolhe empresas globais, não é isso? De diversas áreas, e dessas organizações, a Unifage tem parcerias incríveis, e hoje, né, estamos recebendo nossos convidados, e vamos conversar a nossa noite com ele, que é engenheiro de computação, pós-graduado em sistemas de computação, MBA em gestão empresarial, trabalha na diretoria de marketing e vendas do maior centro de inovação da América Latina, Tarcísio Antônio Fernandes. Por favor, venha até aqui, uma salva de palmas. Obrigado. Difícil competir com essa animação toda, hein? Vou precisar gerenciar meu frio na barriga, gente. Tá muito legal o auditório. Os parabéns para a equipe da Unifage, professor Rogério, professor Hector, pela iniciativa. E gerenciando meu frio na barriga, eu quero compartilhar com vocês algumas das experiências que eu tenho, tá? No prazer da minha vida, que é trabalhar com inovação tecnológica. Para começar, quem tem smartphone aqui pode levantar, por favor, a mão? Quem não tem? Isso gera um impacto na economia muito grande, tá? Todas as empresas que vocês conectados à internet conseguem acessar vocês, seja com uma propaganda, seja com uma mensagem. A gente vai ver. Antigamente, tá? Isso não era necessariamente verdade. Isso é só para mostrar um pouquinho que o mundo está mudando. Acreditem, nem todo mundo tinha smartphone, tá? Isso aqui é em 2005, faz uma eternidade, tá? A posse do Papa Bento XVI, lá no Vaticano. E o legal da inovação é a velocidade, que a gente tem que estar preparado para isso. E isso abre um mundo de oportunidades. Ops. Aqui a gente vê uma pequena diferença. Em apenas 8 anos, olha como a gente passou a estar conectado. Isso tem impacto direto na economia. Assim como, olha o conjunto de empresas que há 10 anos não existiam. Tá? E aqui eu peguei alguns exemplos navegando pela internet, tá? Peguei alguns exemplos. Acreditem, esse aqui é o maior hotel do mundo. Com milhões de habitações disponíveis para a gente alugar, só que nenhuma é dele. Olha o impacto que uma inovação, uma ideia causou. A Uber, a maior empresa de transportes de pessoas do mundo, não tem um único carro. Usa o veículo dos seus motoristas. A Netflix está causando um problema danado para as TVs. Então, esse é o tipo de impacto na economia, na vida da gente, que antes simplesmente não existia. A Netflix, eu tenho um problema em casa, eu tenho um filho de 3 para 4 anos, e quando ele está assistindo um desenho na TV aberta, ele pede para ver de novo o mesmo desenho. Como é que eu faço para voltar? Não dá. No Netflix, ele mesmo volta. Então, essa é um pouco do que a tecnologia traz para o nosso dia a dia. E empresas
que eu coloquei aqui já morreram. Essa peladeiro aqui, eu usava para jogar futebol. Apesar do shape, tá? Eu jogo futebol. Não entendi a risada. Mas aqui, essa empresa já morreu. A Peladeiros, ela morreu por causa do WhatsApp. Que a galera começou a marcar futebol pelo WhatsApp. Marcava, combinava quem... Hoje a gente marca, combina quem vai, tem o jogo, tem a pelada, e depois tem as fotos, tem as brincadeiras, e continua. Diferente desse modelo de negócio aqui, que já morreu. Por aí vai, ficando nos meus 10 minutos, professor Rogério. Tá? A gente poderia discutir sobre carro elétrico, carro compartilhado, smart, joia, por aí vai. Tem um monte de coisas acontecendo que vocês acabam vendo isso. E o legal do meu dia a dia é que eu trabalho com inovação. Então, frequentemente chega alguém com uma ideia bacana, com um modelo de negócios testado, para eu transformar aquilo em realidade. Aqui, só para contar um pouquinho da história, eu destaquei aqui 4 ondas da tecnologia que a gente vivencia, e é uma mensagem que eu quero deixar para vocês. Computador pessoal, acreditem, teve um cara que falou que só haveria 5 computadores no mundo. Isso é verdade. O cara da IBM, não era um carinha bobo não. Hoje, quase que todo mundo tem um computador em casa. Isso aconteceu no início da década de 80. Depois, na década de 90, veio a internet, onde a gente passou a estar conectado. Na década de 2000, especificamente 2006, com o iPhone, né, vieram os smartphones. E hoje, a onda tecnológica, e que aqui eu, como representante de um centro de inovação, que o Brasil está surfando, é IoT, Internet das Coisas, Internet of Things. Vocês conhecem isso? Alguns sim, outros não. Faço o convite para que conheçam um pouco de IoT, porque tem um mundo de oportunidades aqui. O Brasil está se estruturando para ser um desenvolvedor de tecnologias IoT, de forma que a gente seja um exportador de tecnologia e não só um consumidor, um importador de tecnologia. Isso tem impactos na saúde, na cidade, na indústria, no agronegócio, na mineração, na segurança. Tem um monte de coisas que a IoT impacta na nossa vida. Não vou detalhar, isso aqui dá um dia de conversa cada um desses. Na saúde, só para te dar um exemplo, imagine aqueles wearables mandando informações para o seu smartphone que vai para o seu médico. Você passa a estar monitorado o tempo todo. Dá para discorrer um monte de coisas aqui, não vou entrar em detalhes agora. Uma coisa que a gente percebe, tá? A evolução das coisas conectadas. Então, a expectativa é que a gente chegue por volta entre 2020 e 2025 com 50 bilhões de coisas conectadas à rede. Tudo estará conectado. Máquina de lavar, geladeira, nem precisa falar de relógio ou smartphone. Tá? O carro já conectado já existe, tudo estará conectado. Um monte de informações trafegando e um monte de oportunidades. Aqui um exemplo que eu quis trazer, tá? Isso aqui espelha um pouquinho de algumas das oportunidades, algumas coisas aqui já estão acontecendo, tá? Ônibus conectado, iluminação, a luminária conectada, uma luminária conversa com a outra para poder diminuir, para poder controlar o consumo de energia, lata de lixo conectada, os estabelecimentos no sentido de smart wallets, a gente vai ter o dinheiro virtual, tá? As bitcoins já são um exemplo disso. Você vai poder transferir valores de uma pessoa para outra, você vai pagar a sua conta com o celular. O dinheiro físico tende a diminuir, assim como o plástico do cartão. E, só para fechar meus 10 minutos, eu acho que eu passei um pouco, professor. No meu trabalho, chega muita gente com ideias inovadoras, mas sem o pensamento crítico em cima daquilo, para aquilo se tornar realidade.
E uma das ferramentas que a gente tem de transformar uma ideia em realidade, eu já deixo aqui a escola de negócios, para que, a partir da escola de negócios, a gente tenha uma orientação melhor de testar um plano de negócios e validar se aquela ideia realmente faz sentido para a economia, faz sentido para finanças. Alguns exemplos, tá? O CPQD é onde eu atuo, a gente trabalha com inovação e outras ferramentas de fomento. E aqui a mensagem que eu deixo, Dojo, D-O-J-O-T, www.dojo.com.br. Ali a gente tem uma plataforma IoT gratuita, pode baixar e desenvolver aplicações para a internet das coisas em cima dessa plataforma, tá bom? Essa é uma mensagem, depois a gente conversa mais um pouco. Obrigado. Feito. Dentro dos 10 minutos, muito obrigado, Tarcísio. E agora, continuando aqui nossa noite, agora eu estou com muita coisa na mão aqui. Desculpem, vamos lá. Para continuar, né, sobre o tema da aula magna, inovação, tecnologia e impacto na economia e finanças. Agora é hora de receber ele que é gerente regional de tesouraria para a América Latina, da Silver Corporation, graduado em engenharia química, MBA pela USP em administração, além de cursos de liderança e gestão pela Harvard Station School. Uma salva de palmas para Guilherme Costa e Silva. Bem-vindo. Acho que primeiro vai ser muito difícil para eu ficar parado aqui. Eu falo bastante com a mão, né? Eu estava tentando conhecer um pouquinho de vocês ali também. Né, saí perguntando pro pessoal de contábeis quem que gosta de finanças realmente. Algumas pessoas falaram não, eu fiquei um pouco preocupado. Mas assim, eu durante a minha graduação, eu não gostava de finanças. Né? Eu fiz engenharia química, como o professor citou ali, e eu sempre gostei de números, mas eu nunca gostei de finanças. Então, para mim, né, depois a gente pode conversar bem fora daqui, tomar um café, alguma coisa. Mas o que eu queria mostrar para vocês um pouquinho é um pouco fora de finanças. Então a gente vai falar bastante aqui, né, sobre o que está acontecendo aí, como que a gente aplica isso em finanças, mas eu queria ir um pouquinho além, né? Então a gente começa com uma pergunta, né? O que você realmente está fazendo hoje para se preparar para o mundo de amanhã? Ele fez uma pergunta interessante: quem tem smartphone? Né? Um monte de gente levantou a mão. Eu vi uma menina, eu estava prestando atenção, uma menina ali no meio, que quando ele falou não tenho smartphone, ela continuou com a mão. Só que ela estava com o telefone na mão, então ela estava olhando o smartphone, na verdade. Isso era o nosso cenário de alguns anos atrás. Então a geração anterior que vem, né, de todos os talentos e futuros líderes que a gente vem aqui, olha, o meu pai teve esse celular aqui do meio. Né? Eu cheguei a ver esse celular, eu não lembro direito, mas eu cheguei a ver ele. Imagina que livros contábeis, né, ferramentas estavam nesse tipo de material. E acreditem, isso aqui é uma calculadora. Eu procurei, né, claro que eu quis pegar a calculadora que mais parecesse velha, né, para dar aquele na apresentação, mas isso era uma calculadora. Mas e o futuro? Primeiro que eu gosto muito de citar o inglês, tudo, vocês vão ver bastante inglês na apresentação, porque, gente, é a linguagem do futuro, né? Precisamos estar fomentando isso constantemente. E essa instituição, esse jornalzinho aqui, bem simples, chama Forbes, né? Ele fala que a tecnologia já está pegando, ou pronta para, né, absorver 90% dos trabalhos que nós humanos, né? Então, pensa que um robozinho, tá? Ok? Ele já vai fazer parte ali, vou olhar o contrato, vou procurar a palavra contrato nele. Já tem um robozinho que ele faz melhor que a gente, muito mais rápido que a gente e custa muito menos. Isso aqui, não perdeu, ainda bem que não tem ninguém do jurídico, tirando o meu colega ali, mas eu quero deixar bem claro que isso aqui é transacional, tá? Tá falando que um software do JP Morgan, que é um banco bem pequeno também, apenas é um dos maiores de ativos do mundo, hoje, o software deles ele faz em segundos o que equipes, né, jurídicas levavam 360 mil horas para fazer.
procurar uma palavra ali no contrato, verificar o modelo de contrato, isso já é realidade. E vamos pensar na parcela da população, na parcela da população que não tem acesso hoje, por exemplo, a uma conta bancária. Por quê? Porque é difícil. Não sei, eu moro no interior do Amazonas, chega junho, julho, tem um período de chuvas, o correio chega para entregar uma carta de barco. Isso acontece. Hoje, para você abrir uma conta bancária, você tira uma selfie, foto do seu documento, né? Depois você manda um comprovante de residência, enfim, 2 dias está lá, está bonito. Né? Isso é o nosso mundo de hoje. Mas aí eu pergunto, essa geração passada, que fechava o livro daquele jeito, eles nem imaginavam isso. Talvez eles imaginavam, não sei, carro voador. Pode estar perto, né? Carro voador. A tecnologia, ela está e ela continuará transformando o mundo em que a gente vive. Né? Isso aqui é um gráfico interessante, eu não sei se vai dar para ver muito bem, para depois quem tiver interesse eu deixo o meu contato, eu passo. Isso aqui é basicamente a adoção, não utilização, tá? De tecnologia em casas nos Estados Unidos. Então, por mais interessante que seja a constância que você vê ali em cima, que a eletricidade e rádio esteja em praticamente 100%, eu olhei, eu dei zoom, não é 100%, deve ter 99,9% ali das casas já tem isso. Olha o boom que teve nos anos 2000 no smartphone e na rede social. Então, parabéns, vocês são estatística. Né? 100%, teve uma moça ali que ela não tem smartphone, mas estava com smartphone, mas tirando ela, realmente 100% estão. E o que isso quer dizer? Pensa nas empresas de tecnologia e como elas estão transformando. Né? Se você olha ali em 2013, no primeiro quarter ali, as maiores empresas do mundo, por market cap ali, uma era de tecnologia, aquela maçãzinha que todo mundo tem, todo mundo adora. Né? Em 2018, né, esse dado é de Q1, essas empresas continuam como as maiores, né, só que elas têm mais market cap. Elas cresceram, elas ainda estão maiores. E o fato interessante disso é, todas são de tecnologia. Todas estão impactando a economia, todas estão impactando a sociedade, né, das suas maneiras. Né. E um dado interessante que também não vai dar para vocês verem, então eu vou ler aqui. A cada $1 que hoje é gasto em propaganda, né, 60 centavos de dólar, ou é do Facebook, ou é do Google. Então, quando você digita geladeira no Google, aí você vai para o Facebook e tá lá a geladeira. Né? Estão pagando, e 60% desse revenue aí, dessa receita, né, deles, está vindo disso. Interessante. Tecnologia. Isso aqui também, nossa, eu quis colocar dado financeiro, você não imagina, o financeiro que vai lá e não fala nada de finanças, né? Então isso aqui é um status ali, né? É uma pizza meio estranha, da dívida mundial. Então o mundo deve para alguém, pode ser um marciano, não sei, 250 trilhões. Imagina o empréstimo que tem que fazer para pagar isso, né? E a gente tem essa visão que a dívida, ela é algo ruim, né? Você chega lá, você fala para o seu financeiro fazer uma dívida, pô, vai gastar meu budget, nosso budget, né? Mas as pessoas têm que ver a dívida também como um fomento à tecnologia, ao empreendedorismo. Isso aqui é dívida mundial. Provavelmente isso está fomentando novos negócios, novas tecnologias, novas Amazons. Para quem já leu a biografia, lê a Amazon, a maneira que ele começou e o jeito que está hoje, né? Interessante aqui. Se você olha a lista dos 50 mais ricos ou mais ricas do mundo, 12 vieram de tecnologia e a média deles tinha 18 anos. Ou seja, podemos ter um bilionário nessa sala. Fica o meu contato. Se você ficar bilionário, podemos ser amigos. Isso aqui, a imagem não deixou muito legal, mas é basicamente quanto tempo que levou para essas plataformas chegar a 50 milhões de usuários. A gente tem primeiro ali em cima, que não dá para ver, so sorry, linhas aéreas. Né? Então, aviões, pessoas voando pelo mundo. Levou, eu vou chutar, acho que foram 68 anos, eu não lembro direito. Tá? Mas vamos para o interessante. Você tem ali, internet, 7 anos... Para quem conhece a história da internet e tal, levou 7 anos para gerar 50 milhões de usuários. Você pega o Facebook, demorou 7 anos.
WeChat. Alguém sabe o que é WeChat? Não. É o WhatsApp da China. Pois é. Ali em um ano eles chegaram a 50 milhões. E o mais interessante, Pokémon Go. Pokémon Go demorou 19 dias. E vocês olham aqui as pessoas quantos aqui dessa sala, estatística, baixaram Pokémon Go, e parabéns, vocês são estatísticos. Vocês são dados, que é o que eu coloco no slide anterior. Dado é rei. Uma das coisas mais caras de você analisar hoje, mais interessantes, são os dados e como eles influenciam na organização. E agora eu tenho não é uma propaganda, é de uma empresa, não estou recebendo nada por isso, apenas acho que é interessante. É um vídeo que está em inglês, mas não tem legenda, sorry. Mas eu acho interessante mostrar ele. Reparem no ambiente, tá? Start my days, sun rays, I tap the phone, coffee's on, I mow the lawn, impressing Sean, so connected, so effective, I let it drop, clean it up, heat and smart, I do my part, get in the car, superstar, they're watching me, IoT, IoT, IoT. IoT, I check my stock, what a shock, buy some prawn, my oven's on, coming home, future zone, all for me, IoT, 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 live like a Bosch, with many connectivity solutions for a smarter future. Uma pergunta. Vocês acham que a geração anterior imaginava algo disso? Parou? Provavelmente não. Né? E tira o like a Bosch, que óbvio, vocês perceberam, é a Bosch, né? Mas assim, tira isso um pouco do contexto e pensa na nossa casa hoje. Né? A Amazon, há pouco tempo, nos Estados Unidos, lançou uma loja que não tem ninguém trabalhando. Você entra, você tem o aplicativo no bolso, em Seattle, né? Você entra, pega o que você quer, o celular no bolso, não tira o celular. Pega a sua coca e o seu whatever, sai andando da loja, chega a cobrança no seu cartão de crédito. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Você faz as suas compras, você só passa com seu carro ou entrega direto para você. A pergunta é, será que estavam pensando nisso? Então, para quem conhece isso aqui, a geração anterior olhava os Jetsons. Isso, meu pai, né? Sou de uma geração próxima de vocês, bem próxima. A geração anterior olhava os Jetsons e imaginava carros voadores. Né? Aí fica a pergunta para vocês, uma provocação. Quem são os Jetsons de hoje? Quem são os Jetsons da nossa geração? O que a gente está imaginando? Obrigado. Muito bom, Guilherme. Muito obrigado. Várias reflexões aí. Por aqui. E agora, para continuar com a senda, IoT, eu gostei da música, IoT, muito bom. Inovação, tecnologia, impactos na economia e finanças. Agora é hora de receber ele, que é graduado em economia, economista. Ele é diretor fiscal e jurídico da nossa super parceira, que faz parte do Conselho Consultivo da Escola de Negócios, Ambev. Nosso amigo, uma salva de palmas para eles, Rafael Saliba. Obrigado. Pessoal, boa noite. Tá bom, sei que tem um pessoal que trabalha lá comigo, deixa eu... Depois, se alguém tiver aí, eu vou pedir um feedback, tá? Então, só para... Bom, pessoal, vamos lá. Qual que é a minha função aqui hoje? Eu não vim para falar uma coisa que eu acho ou não. A minha função é que esse primeiro slide está mostrando aí. Eu só vim soltar uma faísca para tentar fazer vocês pensarem um pouquinho e dar alguns insumos para o que a inovação tecnológica pode trazer, tá? Então, que eu pulei ali um pouco, eu coloquei só inovação tecnológica, eu não coloquei impacto em economia e finanças, no final a gente discute aqui, mas mais importante a maneira como a gente pensa tecnologia, como é que isso vai impactar a sociedade nos próximos anos.
Bom, vamos lá. Só alguns insights para a gente pensar aqui. Aqui o número está cortado, mas do ano 1 da era cristã, para o conhecimento humano dobrar, levou mais ou menos 1000 anos. Tá? Em 1800, 100 anos, hoje mais ou menos 18 meses, isso aqui eu peguei de uma professora que chama Marta Gabriel, e a estimativa é que em 2025, 2030, enfim, não interessa tanto a data, o conhecimento humano vai dobrar diariamente, ou mais rápido do que isso. E como é que você quer medir? No nível, enfim, produção científica, novas descobertas, novos lançamentos, etc. Então vai ficar cada vez mais rápido. E qual que é o insight aqui? Não dá para acompanhar esse negócio sem tecnologia. Acho que essa é a parte mais importante aqui. E a gente está gerando dado o tempo inteiro. Acho que só para usar o que os meus colegas já falaram ali, acho que tem alguns fatos que são interessantes, né? Hoje o Facebook consegue saber com uma precisão razoavelmente grande a chance de haver uma traição entre um casal. Com 200 cliques, ele consegue saber. Por quê? Simples. A pessoa muda o comportamento. Ela vai começar a postar mais foto, vai começar a dar like aqui e ali, e aí, com base nisso, ele prevê um comportamento. E se a gente pensar no que a gente faz todo dia, a gente segue uma curva mais ou menos igual de ação. Tá? A segunda coisa, o crescimento do poder computacional. É esse fato, junto com o último ali, que é o custo da tecnologia, é que tem possibilitado as revoluções e as transformações digitais que a gente está vivendo hoje, e elas só vão aumentar. Por que isso? É simples. Há 20 anos atrás, talvez nem isso, se olhava quem tinha um computador em casa e pouca gente tinha. Hoje em dia, quem tem um bom computador capaz de rodar aí, para quem está estudando, enfim, contábeis, administração, capaz de rodar um eViews ou capaz de rodar um Minitab, qualquer um tem. É um poder de estatística que antes não estava disponível, e mais do que isso, o poder computacional de processamento cresceu. Acho que esse que é o ponto mais importante. E como é que esse negócio se fala com o dia a dia? Bom, eu trouxe aqui só um exemplo para ficar mais fácil. Qual que é o desafio que o médico tem no dia a dia e que é aplicável para toda a profissão, é aplicável para os economistas, para os advogados, enfim, para cada um pensar a própria profissão? Você chega no médico como um paciente, você fala para ele o seguinte: cara, o que eu tenho? Né? Eu estou com o nariz escorrendo, eu estou com febre alta, eu estou com a pressão alta, assim por diante. O que o médico faz? Ele primeiro tem um sistema de medição lá, então ele vai te auscultar, vai medir sua pressão, tirar sua temperatura, etc. O que ele faz? O médico tem uma base de dados que ele estudou, está na cabeça dele, que fala o seguinte, ó, se um jovem de 20 anos vier aqui com a pressão A, temperatura e com, enfim, qualquer outro sintoma, na média, e aí por isso estatística ali, ele faz uma curva normal dos acontecimentos que ele viu e acha que a maior probabilidade daquele cara ter é, eventualmente, uma gripe. Claro que eu estou simplificando aqui para forçar o ponto, só que pensa bem, o que é um pedaço de algumas profissões que a gente vive hoje no dia a dia. Você vai no cara para ele medir uma série de dados sua, ele tem um conhecimento que não está estandardizado ou padronizado, e ele vai usar, com base em probabilidade, qual é a maior opção, a maior chance de você ter aquilo. E qual que é o fato engraçado disso? Por que tem muita gente, e quem tiver familiar mais velho que vai no médico, às vezes vai no médico que não tem cabelo branco, fala assim, pô, mas esse médico não tem nem cabelo branco, será que ele sabe mesmo o que eu tenho? Qual que é a diferença desse negócio? O que tem a ver o médico com cabelo branco? Ele tem maior amostra, ele é capaz de fazer um maior ajuste de probabilidade, porque ele viu mais coisa. E isso serve para todo mundo, né? Eventualmente, um pedaço do trabalho da agência de marketing é o quê? O cara já fez vários trabalhos, então ele tem uma amostra grande, ele sabe mais o que dá certo. Por isso que quem faz mais coisa acaba acertando mais, porque tem uma amostra de dados maior. Então, acho que esse que é um pouco o desafio que, enfim, atualmente se encontra, e é isso que está trazendo a evolução. Quer dizer, como é que você capta dado, como é que você estabelece as regras num parâmetro em que esse dado possa ser medido, e mais do que isso, você faz uma estatística com isso e acha exatamente qual é a probabilidade. Aonde reside a dificuldade de algumas das evoluções que a gente tem hoje? No sistema de medição, porque eu não necessariamente consigo medir tudo, mas eu coloco um Apple Watch, eu tenho IoT, qualquer wearable, enfim, que eu consiga medir, e eu começo a gerar um monte de insights. Se é bom ou ruim, tem uma série de aplicações. O fato é o seguinte,
Se todo brasileiro ou qualquer um da população mundial tiver um relógio no braço que meça a pressão dele, com certeza a gente vai ter menos gente morrendo por infarto ou qualquer outra doença que possa ser captada através disso. Isso é uma grande evolução e salto de produtividade, enfim, para a humanidade inteira. Por fim, onde é que a gente está nesse negócio todo, né? Acho que o mais importante é colocar em perspectiva histórica. Essa não é a primeira e nem vai ser a última revolução pelo qual a gente vai passar, né? A gente passou na motor a vapor, eletricidade, computação, e o que a gente está fazendo agora é inteligência. Como é que essa inteligência está sendo medida? Basicamente, coletando dado e olhando estatística. É exatamente o que ele faz. Ele pergunta para o Google qual que é a capital da Argentina, e o Google vai achar com probabilidades X que a Buenos Aires é a mais procurada, etc., e vai responder Buenos Aires, ou do Brasil, que vai ser Brasília, enfim. É isso que ele faz, ajusta probabilidades. E essa revolução que a gente está vivendo, ela tem um problema grande do sistema de medição. Muitas coisas ainda não estão disponíveis, mas na prática, assim que elas tiverem, muitas das profissões vão ter que ser repensadas. E por fim, e aí, o que a gente faz com tudo isso, né? Acho que o mais importante é captar dado, né? Todo problema que a gente tem é como é que a gente capta o dado e capta o dado certo para resolver aquele problema, para medir aquele evento. Maior acesso à informação, então quer dizer, hoje em dia, como o professor já falou aqui no dojo, enfim, que você pode ir lá e fazer algumas simulações de IoT, mas a prática é que antes um negócio que estava restrito a um grupo, quer dizer, um eventual conhecimento de medicina que só os médicos tinham, alguém colocou numa planilha, e um pedaço desse negócio vai ser estandardizado. E, eventualmente, a profissão vai ter que se reinventar e pensar em qual é a outra capability ou qual a outra habilidade que ela vai ter que construir. Velocidade, é rápido. Então, enquanto você está aqui e se hoje você já não sabe, pelo menos, acessar ou como instalar um Python na sua máquina para mexer um pouquinho, acho que bom, todo mundo aqui é relacionado ou a finanças, mas no mínimo a marketing tem um pouquinho de estatística, é bom aprender. Alcance, quer dizer, está em todo lugar. Você tem acesso hoje ao que está na Índia, na China, enfim, está sendo gerado a todo momento. E você pode usar isso para retroalimentar seu modelo e também por isso o conhecimento é transformado mais rápido. E por fim, o aumento da produtividade. Quer dizer, antigamente, quando não se tinha o trator, você precisava de 1000 homens para arar um campo. Com o trator, você precisa de 1. E essa revolução não é diferente. Quer dizer, a tecnologia te dá mais confiabilidade e aumenta a produtividade, gerando mais renda e maior valor agregado na unidade produzida do ponto de vista econômico. E por fim, acho que eu só botei ali para ilustrar todas essas novas corporações que estão sendo criadas e estão surgindo, utilizando a otimização como princípio, que na prática o Airbnb é isso. Você tem um quarto parado, você disponibiliza esse quarto e você otimiza a utilização dele. Uber, exatamente igual. Você tem o carro parado, você otimiza isso. E é esse tipo de organização que vai crescer e vai, de fato, disponibilizar mais inteligência, melhorar a qualidade de vida, e é isso um pouco o impacto que a gente vai ver na economia. E acho que, por fim, só para deixar um recado, Roberto Campos aí, é que mais importante que as riquezas naturais, educação e tecnologia. É esse negócio que sempre avançou, levou a humanidade a novas curvas de produtividade, a nova geração de renda, enfim, é isso aqui que é o recado. Acho que não nada que nenhum dos meus colegas falou aqui é diferente do que eu estou colocando aqui. Só quero que vocês saiam aqui um pouco com a faísca de como pensar diferente, como pensar a maneira de construir tecnologia e, enfim, gerar produtividade e colocar no sistema para poder medir o que, de fato, cada pessoa gera de valor agregado. É isso, pessoal. Obrigado.